E aí, bora falar de corrida? Você está assistindo a reprise do nosso Bora Falar de Corrida ou você está ouvindo a gente no nosso podcast no Spotify? Toda semana a gente para aqui para falar sobre corrida, treino, vida e muito mais. Eu e a melhor profissional de educação física do mundo, professora Simone, que toda terça-feira às 8 da manhã a gente entra aqui para o nosso tão querido especial Bora Falar de Corrida. Bom dia para a Lu, que está aqui. Bom dia, Lu. Bom dia, Renatinha. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Everton. E mais uma galera que está chegando aí. Eu nem coloquei o título da live aqui, cara. Deixa eu colocar aqui, ó. Bora falar de corrida. É ou não é? Bora ou não bora? Vamos esperar a melhor professora do mundo chegar? Que ela já deve estar a postos. Pronta para o nosso bate-papo. Bom dia para o Sambiology, bom dia para a Alessandra, bom dia para a Isa que está chegando aí, e bom dia para todo mundo, galera. Esse é o momento que a gente adora na semana, um dos momentos mais esperados da nossa semana, e vamos chamar aqui a nossa super professora Simone, que ainda não está aparecendo para mim aqui nos comentários, daqui a pouco ela chega. Alessandra, bora descobrir minha turma em Jundiaí. Tem galera do Bora Correr em Jundiaí? Tem. Bom dia pro Hugo Leonardo que tá aí também. Porra, que massa que vocês estão aí. Verinha, lá do Nordeste, de Guarulhos pro Nordeste, agora tá lá em cima. Tá aqui também. O que mais? Temos vários assuntos massa para falar com vocês hoje. Jesucon tá aqui. Zoraia tá aqui também. Bom dia, Zoraia. O Gui está aqui, Guilherme Peçanha, maravilhoso. Postamos o vídeo do Gui ontem, um dos vídeos mais emocionados de uma comemoração do seu recorde pessoal. Guizão, parabéns, arrebentou. Quem não assistiu o vídeo do Gui tá lá no meu feed, cara. Postei ontem nos stories, no feed. Professora Simone chegou, veio para cá, professora. Tchan, 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 tchan. Professora, cadê você? A gente veio aqui só para te ver. Agora sim, Ei, senhoras e cheguei! senhores. Deixa eu arrumar aqui. Bom dia, Oi! prof. Tá tudo bagunçado aqui em cima da minha mesa, tem papel espalhado pra todo lado, que não deu tempo de arrumar Nossa, isso tudo, e chama-se o meu vida negócio tá real, aqui vida embaixo. real. É, vida como ela é. Vida de mãe ainda, vixe Maria, Ave vida Maria. é Vida Rick de mãe Martin, com filho vida louca. gripado, a gente sabe como é. Ave Maria. Pra quem não sabe, tá um fuzuê aqui, molecada doente. Primeiro cai um, depois cai o outro, né? Agora é ficar tomar cuidado pra não cair eu, né? Você tá com a voz meio gripadinha já, Nossa, acho que, você viu? Meu nariz já começou a dar um acho que uau. tá chegando aí, ó. É normal. Casa, né, meu? Tem jeito. Tem jeito. E o tempo tá ajudando pra caramba, né? Ah, muito. Pela mão. Mas eu acho que esse nariz fanhoso aí é porque levanta, vai ver um, tenta dormir um pouquinho, volta, vai ver outro. Um tosse, outro espirra, outro mãe. Aí, e envirosaram, é. Um ficou constipado, o outro deu diarreia. Não dá nem pra. Você não sabe nem se é a mesma coisa. Puta merda, mas é isso aí. Aí o Enio já foi. Tô dando caloba, Carlota. A gente falou dessa bexiga no treino, né? Ó o caloba, Carlinha. Montelucaste de sódio. Mas é brincadeira, não tem jeito. Acontece, acontece. Fernandinha, Nas fica melhores tranquila, velho. famílias. A Fernandinha aí falando que não tá conseguindo treinar direito. Importante é tomar o quê? Importante é tomar água. Vamos fazer um Vamos brinde para a tomar saúde que água, é. estão precisando. Quem está precisando de saúde, saúde para todos nós. Rapaz, O mais importante da vida, que a gente só dá valor quando não tem, só dá valor tá quando louco. perde, não é? Duas coisas, saúde e juventude. Juventude eu tô sentindo na pele. A saúde de vez em quando vai, de vez em quando volta. Ah, juventude, juventude. Ai, esse Vamos joelho. lembrar uma coisa importante. Hoje é o dia que a gente está mais jovem da nossa Com vida. É hoje. certeza. Não é amanhã, não é daqui 6 meses, é hoje. Então, É cara, hoje. vai começar alguma coisa? É hoje, cara. Hoje é o dia que você tem mais energia na sua história. Você vai estar mais jovem, mais novo, mais nova. É hoje. Então, ó, é o dia de fazer. Não é amanhã, não. Vai Congelou? dar. Prof, congelou? Voltei. É o povo Voltamos? ligando. É o povo Normal. ligando. Eu vou até pôr o meu modo avião.
Olha lá, você congelou também. Não, eu voltei já, eu voltei. Porque eu tava pondo meu celular em modo avião, porque sempre alguém liga no meio da live também, eu esqueço Sempre, de colocar no sempre. modo Vai avião. acontecer de novo, porque eu não achei aqui onde tá minhas configurações, não tem problema não. Você sabe que você tá falando do vídeo do Gui, né? Ontem eu chorei, cara. Você tinha que falar assim, eu não tinha visto ainda. Quando você falou, Eu ó, você viu? chorei. Eu chorei O Gui pra me fez caramba. chorar. Porque, cara, como é gostoso sentir uma emoção profunda, verdadeira, autêntico. Eu tava vendo um vídeo de uma psicóloga, ela falando assim: as melhores pessoas do mundo são as autênticas. Elas não têm medo de ser quem elas são. Elas não Boa. precisam de máscaras, elas não estão mais se preocupando, elas chegaram a um patamar onde elas preferem mais ser felizes pelo que elas são do que agradar, ser o que não é, para agradar o outro. E veio tanta reflexão na minha cabeça sobre isso, e eu lembrei de um vídeo que tá até rolando de novo aí. Volta e meia sempre tem vídeo, né? Das entrevistas do Jô Soares, saudoso Jô Soares. E, e tem uma entrevista que foi a Hebe, a Lolita Rodrigues e a. Esqueci o nome que ela é engraçada pra cá. A Naibé. É, e é impressionante, assim. Eu tive a grande oportunidade de conhecer a Nair Belo pessoalmente, porque meu ex-sogro foi ator da Globo durante 40 anos, e eles eram muito amigos próximos. Às vezes eu estava até na casa dele quando ela ligava, eles iam conversar, era uma delícia. Você escutava os dois rindo, ela lá, ele aqui. E é engraçado a gente ver como é bom a gente estar perto de pessoas com boas energias. Nem sempre a gente vai estar bem, né? E tem um vídeo da Abby que é maravilhoso, que ela fala isso, que ela fala assim, a gente não tem muito tempo, né? E a gente nem sabe quanto tempo a gente tem. Mas o importante é o que que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho aqui hoje. Eu quero ser feliz. Eu quero ver as pessoas ao meu redor felizes, não como se fosse uma obrigação, mas sendo quem você é, sendo autêntico. E a gente está vendo a geração de hoje tão preocupada em que roupa que eu vou vestir, veste uma roupa e põe para as pessoas votarem qual roupa que você tem que ir para a escola, né? E a gente vê tudo tão polarizado. E não precisa ser assim. Quando eu vi o vídeo do Gui, bateu toda essa bagunça na minha cabeça, foi fazendo uma construção, foi organizando assim. Aí eu fui lá no fundo e falei assim, cara. Olha que delícia. A verdadeira felicidade é aquela que você prova de dentro para fora. É aquela Se que tem a ver coloca com pra o que fora, você, né? né? É aquela que tem a ver com o que você busca. E para você ser autêntico, você tem que ser verdadeiro com seus sentimentos, com seus desejos, com a sua busca. Foi uma alegria, porque assim, foi o RP da vida, ele fala. Mas por que que foi legal e verdadeiro? Qual é o RP da vida? Depois ele fala, consegui fazer meus primeiros 10 quilômetros abaixo de uma hora. Não tem problema se alguém fez antes dele, 56, 57, 58, 59, 59. A gente não sabe. O que a gente sabe é que o Gui estava feliz. O que a gente sabe é que ele sentiu a emoção de se superar. É o caminho dele, a história dele, a jornada dele. E eu fiquei tão, tão maravilhado. E aí eu tinha te mandado ontem uma coisa bem interessante, né? Você até botou o coração. Quando você melhora a vida de alguém através do seu trabalho, é impossível a sua vida não melhorar também. E no fundo não precisa ser trabalho. É qualquer coisa que você possa fazer que não esteja prejudicando alguém. Porque a gente está vendo as pessoas nessa polarização política, nessa loucura de. As pessoas estão mais preocupadas em derrubar o outro do que erguer a si próprio. Nossa, total, sim. Eu tava vendo também um vídeo do Geraldo Rufino, né? Que ele conta quando ele teve a empresa de carvão, quando ele foi à falência, ele perdeu tudo, ele começou tudo de novo. É um cara simples. E aí ele fala, né? Da graça de estar no fundo do poço. É que, cara, se o poço tá ali, foi você que cavou. E que hoje em dia as pessoas estão terceirizando tudo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Aí ele fala, né? Às vezes a culpa é sua. E é, né? Tem coisas que realmente você vai sofrer a ação dos outros. O Enio tá passando por uma fase difícil no trabalho, né? E eu falo pra ele assim: não adianta. Quem lida com pessoas vai bater de frente com muita coisa. Por quê? Porque a gente tem essa dualidade na nossa cabeça também. A gente precisa se policiar o tempo inteiro para não querer só estar perto de gente que só passa a mão na nossa cabeça, que só concorda com tudo que a gente quer, porque aí a gente vai se tornando pessoas fracas. E quando a gente vai lá dentro da gente, da nossa consciência,
e busca dentro da gente. Puta, aquilo que era para fazer eu que não fiz. Aquele horário que era para acordar cedo eu que não acordei. Aquele treino que era para fazer eu que não fui. Aquela disciplina que era para ter eu que não tive. A responsabilidade é sua. Você não precisa se culpar ao ponto de se punir, mas você precisa lembrar que a responsabilidade é sua. É a gente que tem que aprender a dizer não ou sim para aquilo que vai ser bom ou ruim para nossa vida. E eu tô vendo isso de perto agora com os meus filhos, né? A molecada, quinta-feira a Malu teve aquela apresentação, que foi o primeiro cachê da vida dela. Foi lindo, foi maravilhoso. Primeira vez numa Ah, peça que legal. profissional. E eu falei para ela, olha, sua escolha é uma quinta-feira. Você tem que ir para a escola no dia seguinte. Terminou para mais de 10 horas da noite, porque depois termina a peça, tiramos todo mundo foto com os atores, e o cara conversando com a gente, aí o cara tocava violino na peça. É muito engraçada essa peça, gente, da Sborn. Eles estão correndo o Brasil inteiro. E aí o Matheus foi conversar com ele foi explicar algumas coisas de violino. Foi muito lindo. Uma humildade dos caras, assim, sabe, de conversar, muito bacana. E no outro dia eles tinham que estar na escola. Só que na sexta eles tiveram aniversário de 15 anos. E eu falei, ó, cuidado, porque no sábado, 8 horas da manhã, vocês têm prova de bolsa pro próximo colégio que vocês querem ir. E eu avisei, 60% vocês vão. 50% vocês vão, mas vai ter que sair do teatro, do canto, do violino. Abaixo disso, vocês não vão para lugar nenhum. Vai ser escola pública. O que que aconteceu? Tivemos uma escolha errada. Era para sair mais cedo da festa. Começava às 9. Eu falei, ó, meia-noite em casa. Era 20 para uma e ninguém respondia a mamãe ligando. Chegaram tarde. Acordaram de manhã só o bagaço. Foram bem na prova? Não foram. E eu falei, eu vou continuar com a minha decisão, eu não vou aliviar. Vocês vão ter que aprender a crescer. E é assim. A vida é feita de escolhas, boas ou ruins, elas vão chegar. Tá todo mundo preocupado. Vai ter mais uma segunda chance. Eu falei, ó. Só que aí o que que aconteceu? Estão doentes. Talvez pelo excesso porque foi na festa, comeu alguma coisa que não caiu bem, ou é porque era a gripe que estava chegando mesmo. Eu não quero saber de quem é a culpa. Mas eu falei, estão respondendo pela consequência. A mesma coisa somos nós. Porque viver um aprendizado eterno, né? Cada dia um aprendizado. Quem acordou cedo conseguiu ir lá. Ninguém é obrigado a ir para a academia às 5 horas da manhã. Mas quem acordou cedo e já foi, tá pago. Quem não pode ir porque entra muito cedo no trabalho, sabe que quando sair do trabalho tem que ir. Ou vai na hora do almoço. Às vezes não dá para fazer uma hora de treino, mas a gente tem que achar uma hora que dá. Não foi um compromisso que Boa. você assumiu? É igual correr. Vou correr minha primeira meia maratona. Quero fazer uma prova de 10K. Ah, não treinei, vou sem treinar. Calma, o preço chega. E é proporcional àquilo que você fez ou deixou de fazer. Gente, isso se chama Total. vida, né, mestre? Tem uma Vida frase de real. Voltaire bem interessante. Vida Eu real. peguei um vídeo bem legal falando sobre Aristóteles, né? E ele fala que somente uma mente educada é capaz de compreender um pensamento diferente do seu sem precisar aceitá-lo. E é o que está acontecendo hoje. Hoje em dia a gente não consegue aceitar a ideia do outro, ou a gente nem quer aceitar que muitas vezes o comprometimento e a falha foram nós. E aí é o que o Rufino fala, a gente vai lá e terceiriza. Enquanto você estiver terceirizando, você vai continuar cometendo os mesmos erros. E o erro é bom, ele ensina, né? Ele machuca, ele fere, mas a gente aprende. O músculo da gente, ele se reconstitui porque a gente fere ele com treinamento. O VO2 melhora porque a gente vai lá e pô, treino de tiro. Pô, fica treinando na maciota. Tá confortável, tá agradável. Mas se eu quiser dar um passo além, não importa. Qual é o seu objetivo? O que que você busca para sua vida? O que que é evolução? A gente está em constante aprendizado. E muitas vezes a gente não quer ser confrontado. E cada vez mais a gente está vendo gerações adoecendo por conta disso. Nós somos pessoas mimadas, né? Uma vez eu lembro que eu estava na academia, eu era coordenadora. E aí a gente foi fazer um trabalho de avaliação. E eu falei, ó, vocês não vão precisar se identificar, mas eu quero que vocês façam uma avaliação sobre vocês mesmos
e uma avaliação sobre a minha atuação enquanto coordenadora. Falei, nossa, eu vou tomar no meio do fofo. Aí eu só comecei a ver observação fofa. Eu falei, mano, eu vou mandar vocês embora. Não é possível. Vocês estão com medo de ser mandado embora? Vocês só falaram coisas boas a meu respeito? Cadê meus defeitos? Aí eu fiz assim, ó. Eu tinha feito um curso antes. O cara falou, se prepara. Você tem que estar preparado. Aí eu falei, eu quero que vocês falem os meus pontos fracos. Como é que eu posso melhorar, né? Aí chegou. Eu, eita, ano longo. Mas várias coisas que eu falei, puta, é verdade. Eu era extremamente controladora. Eu ainda sou. Porque a gente não muda as características assim, né? É um constante aprendizado. E o bom do adolescente é que ele perde o filtro. Quando a gente fala assim, é a pior fase que tem, é porque eles estão defendendo o lado deles. E a gente também tem que ter humildade para escutar. E E algumas entender que eles coisas. vão ser diferentes da gente, vão ser diferentes uns dos outros, vão ser diferentes, acreditam em coisas diferentes, gostam de coisas E que diferentes. bom, né? É, e temos que respeitar isso. Dentro de casa a gente é assim, você Uma não é pessoa com igual ele, não é personalidade. igual a você. Né? Exatamente. Uma pessoa Tem com que entender. personalidade, ela não é tão manipulada pelos outros. Muitas vezes a gente fala que tem um adolescente de gênio forte, mas pensa que o gênio forte muitas vezes pode ser aquela garantia dele falar, não, minha mãe ensinou que isso é errado e eu também concordo. E se ele não concordar? E se ele fizer aquilo que realmente é errado? Porque a verdade, né? Platão falava isso. Só existe uma verdade, né? O branco é branco, o azul é azul. A maneira como eu interpreto isso é que vai me dando novos caminhos, né? Vai me levando para novas buscas. Mas droga faz mal. Ponto. Alcoolismo é uma bosta, né? Você quer correr bem? Tira o álcool da sua vida. Ou pelo menos minimiza o tanto que você bebe. Você quer emagrecer? Tchutchuca. Você vai ter que ingerir menos e gastar mais. É a verdade da vida, né? Não dá pra gente bordar. Ah, peraí. Eu posso até falar de uma outra maneira. Tem uma frase de Voltaire também bem interessante. Posso não Nossa, a mulher foi concordar. de Platão a Voltaire. Vocês pensam o Hoje eu tô. nível dessa É que live. eu tô Essa live é fazendo um curso de maravilhosa. filosofia. Essa Mas, live é ó, se a gente não tomar maravilhosa. cuidado, a gente enlouquece. Ai, é muito foda. Porque é um que chega pra contradizer o outro, né? Então, assim, é Sócrates, Platão, Aristóteles. Você pensa que os caras, porque era discípulo do outro, era amigo? Caralho, um veio pra falar mal do outro, é foda. Mas é. E aí você fala, pô, mas isso aqui não era isso? Então a gente vai aprendendo que a verdade, ela pode ser sim universal, mas ela imprime diferentes pontos de vista, né? E Voltaire ele fala assim, ó, posso não Total. concordar com nenhuma das Cada um tem palavras. um local de observação, né? Cada um olha de um jeito, de um ângulo diferente. É assim E a muda vida. muito. Eles estavam sujeitos ao tempo deles, que eles estavam vivendo naquilo, eles tinham uma certa visão de passado, mas imagina a inteligência desses caras para projetar para um futuro que, assim, meu, os caras viviam num núcleo, né? Eles tinham aquela população, aquela comunidade. Hoje, com a internet, a gente sabe que o que acontece na China é totalmente diferente do que acontece nos Estados Unidos, que é totalmente diferente do que acontece no Nepal, que, aliás, né, as crianças estavam assim, é no Nepal que tá rolando uma guerra aí, civil, né, não sei direito. Aí eu falei para eles, pois é, se até na terra dos monges o bicho tá pegando, imagina o que que a gente não tem que trabalhar na nossa cabeça, né? E olha só que interessante, Voltaire ele fala assim, posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. E fala uma coisa bem interessante: sabedoria, Boa. esse é o ponto onde a sabedoria vai se separar do orgulho. Por que eu estou querendo chegar aí? Onde nós vamos encontrar a corrida nesse processo? Tudo é filosofia, né? Muitas vezes a gente encontra diferentes modos de treinamento para se chegar ao mesmo objetivo. E a gente já está vendo isso no mundo da corrida, essa coisa de como o Instagram pulveriza muita informação. Ah, mas professor, eu vi que tal coisa, tal coisa. Esse é um dos caminhos. Você tem que ver o que que é melhor para você, O né? que Na, funciona mais para você? na maratona de Floripa, você fez o treinamento para o Marcelo com polimento, né? Na de Porto Alegre, ele quis fazer treinamento progressivo. E aí eu falei para algumas das meninas, falei assim, cara, tudo é você ver o que que encaixa melhor para você. Tem gente que chupa rapadura
tem gente que gosta do carbogel, tem gente que usa palatinose, tem gente que come a banana. Já vi gente comer a banana no meio do treino. E a gente tem que aprender a tolerar o pensamento alheio. Eu li que tolerar o pensamento alheio é sinal de coragem. Muitas vezes, por que eu tô falando isso? Quando a gente vê o vídeo do Gui feliz com o resultado dele, aquilo ali tá desprendido de ego. É a autenticidade dele ali. Mas você vê que é um vídeo não produzido, não pensado, do jeito que ele tava, ele pegou o celular. E o que é Falando, legal? berrando, é. Não, e o que é legal? Com quem que você vai comemorar? O Gui mandou aquele vídeo, gente, para nós. Não era um vídeo para ser postado no Instagram. Uhum. Ele não fez aquilo para aparecer Cabelo para tá absolutamente ninguém. suado. Não, não, ele fez pra gente. A gente tem um grupo, né? Para alguns alunos do Bora Correr, o Bora Correr Master, que é um grupo menor, mais íntimo, que tem, enfim, um tipo de suporte diferente. E o Gui faz parte dessa mentoria, que é o Bora Correr Master. E ele mandou no nosso grupo individual, que é o grupo dele. Cada aluno do O Master tem grupo um do grupo no Guilherme. WhatsApp ali, o nosso time junto com cada aluno. E o Gui mandou lá pra gente, pra mim, pra Simone, pra Lili, pra Priscila, pra Caiúra, pra gente aqui. E ele falou assim, cara, queria dar um abraço em vocês agora. Então, quando ele Nossa, fala foi de lindo era a aquilo. gente, aquele grupinho. E eu achei tão autêntico, tão emocionante aquele vídeo. Eu falei, Gui, eu posso compartilhar com outras pessoas? Porque, cara, eu chorei quando eu vi aquele Eu vídeo. chorei também. E muita gente se emocionou. Aí ele falou, professor, você pode fazer o que você quiser, pode postar onde você quiser. Aí eu peguei, postei, coloquei ele como colaborador do vídeo, então tá no meu Instagram, no Instagram do Gui. Alguém perguntou, quem é o Gui? Cadê? Se você for no meu feed, tá lá, Rodrigo e Guilherme, tá lá, o perfil do Gui tá lá aberto. Então, por isso que eu postei o vídeo. Mas é pra gente lembrar disso. Com quem que a gente vai comemorar as nossas vitórias Exatamente. e com quem que a gente vai dividir as nossas fraquezas, os nossos desafios. Cara, toma cuidado para quem você está falando algumas coisas, porque a gente às vezes se perde nisso, né? Pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, e a gente vai, ó, ladeira abaixo. Ó, Simone falou uma frase maravilhosa alguns episódios atrás, que era construir em silêncio, uma coisa assim. O sucesso Deixa que vai o sucesso dizer. faça barulho. É É. isso aí, cara. Então, ó, na sua. Agora, comemorar as vitórias é importante. Ele quis comemorar, celebrar. Pô, foi uma conquista importante para ele, o recorde da vida dele. Pô, ele quis comemorar com pessoas que ele sabia que iam ficar felizes com aquilo. Então, também tem esse lugar. Aí, para que você vai dizer uma coisa legal? Pô, sei lá, cara, comprei um carro novo. Pô, para que você vai contar isso? Toma cuidado, né, cara? Porque energia é energia, né? Pô, para quem vai ficar feliz, vai vibrar por você de verdade, porque o sucesso às vezes incomoda, né? Então, toma Total. cuidado para quem você vai sair contando tudo também, né? E tem uma coisa muito importante nisso, é como você falou. É, você sabe as pessoas que estão torcendo pelo seu sucesso, as pessoas que estão ajudando você a construir, né, a dar esses passos nessa jornada. Esses filósofos são bem interessantes porque eles falam exatamente sobre isso. O ponto onde a sabedoria se separa do orgulho. O Rufino fala sobre isso, o vídeo dele, que quando você encontra o ponto da humildade, de reconhecer, pô, o erro foi meu, pô, foi aqui que eu falhei. Gente, a gente precisa parar com essa coisa do ego, de achar que a gente acerta o tempo inteiro, que a gente é bom o tempo todo, que a gente tem que correr com pace de 4,30 o tempo inteiro, né? Mas quando alcançar o pace de 4,30, você tem que comemorar sim, porque foi uma conquista sua. Então é isso que o professor Rodrigo está falando. Com quem que você vai comemorar? Com as pessoas que torceram por você, que te ajudaram a chegar lá. Mas não é porque eu sou professora do cara que o mérito vai ser meu, entendeu? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente está vendo muito nas redes sociais as pessoas usando os outros como troféu e não é isso, né? O orgulho que a gente teve de colocar o vídeo do Gui é diferente. É por ver a felicidade autêntica dele de alcançar a meta dele, de mostrar, olha que gostoso que é a pessoa evoluir na corrida. E ele não estava preocupado. Eu lembro muito bem do vídeo do Gui
falando que quando ele entrou no Bora, ele era teimoso, ele não seguia o método, ele fazia do jeito dele, ele quebrava a cara, e aí quando ele viu, falou, não, peraí, chamou você, aí você falou, não, cara, não é assim, sabe? Aí quando ele resolveu te escutar, ele foi para meia maratona, ele foi para maratona, agora ele alcança o pace que ele queria, de 10 quilômetros abaixo de 1 hora. Ele não está preocupado, assim como você também não está preocupado. Ó, precisamos, ó, Gui, precisamos lá, cara, fazer tal. Não, a gente não vê isso, né? Quando a gente separa, às vezes a gente fala assim, que nem a Feirezinha colocou aí, não tô conseguindo treinar direito. Fer, sua filha ficou doente, você teve uma série de intercorrências. Nem sempre vai dar para treinar 1 hora, mas eu vou tentar treinar 20 minutos. E nem sempre vai dar para treinar os 20 minutos, porque a filha tá doente, você tem que ficar com a sua filha, cara. Mas a gente Sexta-feira eu treinei 15 minutos. é o Sexta-feira eu mínimo. pessoalmente fiz um treino de corrida de 15 minutos. Cara, era o que eu tinha. Naquele momento, nas condições que eu tinha, eu fiz lá 15 minutos de corrida. Valeu pelo treino? Valeu, treino check, ó. Feito. Meu cérebro entendeu, ó, aquele dia está Isso. preenchido. É sobre isso, é sobre constância. 15 minutos que eu fiz de um treino vai me dar um resultado lá na frente. Eu estou plantando para colher lá na frente. Qual que é a minha próxima meta? Ah, correr a volta da Pampulha. 7 de dezembro, 18 quilômetros. Esse treino me ajudou lá na Pampulha? Com certeza. Fez eu me manter constante. Ah, eu não Exato. vou fazer 15 minutos, é melhor não fazer nada. Aí eu paro um dia, aí já posso, a minha preguiça já aumenta, já no outro dia já também não vou, na outra semana já dou uma furada, e de um treino que eu deixei de fazer, vira 15 dias, 20 dias, um mês sem treinar. Acontece, É, cara. Então não perca a constância. Combinou com você que ia fazer, vai lá e faz. Marca isso é dia e super hora para importante. fazer, cumpre o combinado que você fez com você, mesmo que É. seja um pouquinho. E é interessante, eu lembro quando ele falava, quando você se compromete com o outro, a chance de falhar é menor. Mas a gente precisa Também. lembrar que, e quando não tá o outro na jogada? O principal outro da sua vida é você mesmo. E isso tem que ser para tudo. Pô, você não vai acordar para ir trabalhar, porque senão o cara vai te mandar embora. E por que seja patrão de você mesmo? Boa. A gente precisa lembrar que às vezes não dá para treinar fora, mas tem gente que tem esteira, tem gente que tem esteira em casa e não usa, pô. Mas não é a mesma sensação de quando eu compro um monte de verdura e eu vou lá para fazer, aí não faço, quando eu vejo tá tudo estragado na geladeira, ó, que sensação de culpa. Quem que ferrou com tudo? Eu. Não adianta, gente, não tem pra onde correr. Agora, adianta eu ficar toda hora me martirizando, sentindo culpa? Aí fico com vergonha, aí eu não vou fazendo as coisas, eu vou me encolhendo cada vez mais. Não, rasga essa bolha. Opa, peraí, isso que eu tô fazendo tá errado. Que sensação que essa conduta tá me trazendo? Esse meu dia a dia aí de bosta, como é que eu tô me sentindo? Tô me sentindo um lixo. Então por que que eu não mudo? É difícil dar o primeiro passo? É. Não vai dar pra fazer sozinho? Chama alguém pra dar uma orientação. Cara, mas assim, Um não passinho de dá, cada pô. vez, assim. Não dá. Vai ali, faz 10 minutos de uma aula no YouTube, já vai melhorar um pouco a sua endorfina. A gente precisa, gente, porque senão a gente vai sucumbir. A gente fica mais de 40 minutos, as pesquisas estão mostrando as pessoas arrastando para cima o tempo inteiro. 40 minutos em rede social, sendo Ah, muito espectador da vida mais. do Muito outro e mais. deixando de ser personagem principal da própria vida. Porque é fácil. Acho que é fácil. Eu deitar no sofá quando eu chegar cansada do trabalho, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Olha, fulano foi não sei para onde. Ah, mas então, aí já começa o ranço, né? Você não faz por você, você começa a criticar o outro. Olha que pessoa de bosta você tá virando. Você sabe o que é o que eu mais, o que eu acho, na minha opinião, o que mais funciona para a gente mudar isso é a programação. Gente, Total. pode ser repetitivo falar isso, mas cara, o nosso cérebro, ele só vai pelo caminho conhecido, pelo caminho confortável, pelo caminho fácil. O nosso cérebro Ele não quer entende facilitar, né? confusão. O nosso cérebro é muito reto, ele só entende clareza. E ele quer Então, se economizar você energia, né? Cara, você marcou. Eu vou. Cara, pensa na sua agenda, você aí na sua casa. Como é que é a sua agenda? Que horas você entra no trabalho? Que horas que dá para encaixar exercício físico durante a sua semana? Você encaixa, você se coloca na sua agenda, porque você não precisa pensar.
Você poupa a energia do seu cérebro de ter que tomar aquela decisão de novo. É a fadiga da decisão. Será que eu vou de manhã? Será que eu vou à noite? Será que eu vou na terça? Será que eu vou na quarta? Para de decidir isso, resolve de uma vez. Cara, todo mundo, quase todo mundo tem uma rotina mais ou menos estabelecida, que horas que acorda, que horas que vai dormir. Tem gente que não, tem uns trabalhos muito loucos e tal, trabalha com evento, cada hora tá num canto, mas normalmente a gente tem uma mínima rotina. Tem, Cara, 3 vezes aonde por você semana que consegue seja. encaixar exercício na sua rotina? Porque você não precisa tomar decisão, já está tomada. Sim. Eu faço musculação terça e quinta. Ponto. Por quê? Porque eu estabeleci que é assim que eu consigo fazer. Eu poderia fazer uma semana terça e quinta, na outra semana quarta e sexta, na outra semana segunda e sábado. Lógico que eu poderia, mas eu vou ficar procrastinando cada vez mais, porque eu me conheço. Então Isso. eu marco dia e hora, facilito o caminho do meu cérebro. Gente, quando a gente é pequeno, que você está aprendendo a escovar os dentes, dá trabalho, tem que pensar. Pô, eu sei que eu estou fazendo isso com a Maria Júlia, tem 4 aninhos, e ela escova o dente do jeitinho dela tudo errado e tal, depois eu vou lá e ajudo, tal, tá aprendendo. Vai chegar uma hora que vai automatizar, né? Você não pensa mais, você não pensa para tomar banho, cara. Senta para tomar banho, você pega o seu sabonete, você por onde você começa, por onde você termina, do meio, é sempre igual, você faz sempre porque o seu cérebro não fica pensando, ah, deixa eu ver, será que eu vou ensaboar meu braço no sentido anti-horário ou no sentido horário? Cara, a gente não gasta energia pensando nisso, você já automatizou, você só vai e repete. O cérebro é campeão de automatizar as coisas. Ou seja, o seu comportamento ele pode ser automatizado, mas você precisa dar o comando para ele. Ah, mas eu estou sedentário, Rodrigo, ou não estou fazendo fortalecimento, ou não estou fazendo qualquer coisa. Dá o comando para o seu cérebro, se programe para fazer e assuma a responsabilidade de fazer. É só assim, cara, não tem Não milagre, tem outro caminho. esqueminha, dica mágica, a Não. pílula mágica, não, cara. É programar e fazer, programar e fazer. Isso chama-se condicionamento. É repetição, repetição, repetição. A gente faz. Tem que ser. Sabe que tem umas coisas bem interessantes, né? Aí eu vou falar de, né? Quando a gente fala é, sobre filosofia, e a gente fala, quando eu gosto de falar que a corrida é uma metáfora da vida, é muito sobre isso. Se você não levantar e não for atrás do que você quer, nada vai cair no seu colo. E muitas vezes a gente despreza as pequenas conquistas porque fica só pensando no que é maior, né? Quando a galera entra no programa, a primeira coisa, não, professor, nem pensa em meia maratona. Lógico, é normal, a gente tem que dar um passo cada vez. E Ah, aí a pessoa, é igual quando vai começar a treinar, puta, eu nem sei, cara, imagina, vou fazer uma maratona. Ah, eu acho que eu não vou conseguir. A gente fala o quê? Calma. Um treino de cada vez. Você vai começar com seus 10 quilômetros que você já corre, você vai para 12, 14, lá. Daqui a pouco a pessoa tá que nem o Andrezinho, que vai fazer a maratona dele semana que vem. Porra, Si! Quando 36. ele mandou o áudio, fiquei tão emocionado também. Caralho, Si! Conseguiu! 36! Não acredito! Meu, consegui. Eu falei, olha isso, cara. Eu falei, olha para trás. Ele falou assim, eu lembro quando você falou para mim, ó, aqui vai ser difícil daqui para frente, porque todo final de semana vai ser uma meia maratona ou mais do que ela, né? Que aí era 23, 25, 27, enfim. Aí eu falei, tá vendo? É isso, a criança aprende a andar devagar, é o que você falou. Maju vai lá, escovou o dentinho errado, mas se ela não fizer, ela não aprende, né? A gente também, se a gente não levantar, não vai acontecer. A gente Total. precisa Ó, acreditar nisso. ontem o E André sabe que tem mandou um uma coisa muito áudio. interessante. Não, É, só para a esquecer do humildade. André. É, Ó, nossa, desculpa, eu te mas... cortei. Não, Não, tudo ele bem. mandou a esposa dele entrou no áudio junto, né? A E ele Sandra. tava falando, né? Ele falou muito de você. Ele falou, cara, Simone é Imagina. foda, Simone me ajudou Ah, muito, não sei o que. Eu falei, pô, que bom. imagina. Aí ele falou assim, cara, eu entrei no programa, escreve no programa online que ensina. Cara, online, já tem um monte de barreira aí, né? Pra, tudo para dar errado, né? E assim, e a esposa falou assim, pô, e ela falou no áudio pra mim, ela falou assim, pô, eu falei pra ele, você vai gastar dinheiro com isso? Eu vou colocar em prática, assim, eu quero correr e tal. E ele foi, começou, agora já está chegando em maratona. E assim, que bom que fez e que bom que ele se deu esse voto de confiança. Não é que ele confiou
no Rodrigo, confiou no programa Bora Correr, confiou nele. Nele. A gente precisa, às vezes, galera, confiar na gente, não é no Rodrigo, na Exatamente. Simone, é em você. Fala assim, cara, eu tenho capacidade de fazer, eu tenho a possibilidade de fazer. E não é comparar com os outros, é se inspirar nos outros. Quando a gente posta o vídeo do Gui, ele falou, caramba, eu consegui correr meus 10 quilômetros em menos de uma Tá hora. pensando Não nele. é para você se sentir pior se você não faz 10 em uma hora. O Gui Não. levou um tempão para fazer isso, está feliz, está comemorando. É sobre a possibilidade de você conseguir também. Então, parabéns para o Andrezinho, para a Leila, que vai para mais uma maratona aí, estão lá, E tem a ver com firmes e isso, fortes. né? Quais são as pessoas que você quer se inspirar, né? Eu vou falar por mim. Eu vejo frequentemente, né? O mundo associa conquista à bebida alcoólica, né? Eu gosto de tomar meu vinho com meu marido, mas é impressionante essa coisa de parece que existe uma necessidade de ter que aparecer sempre com um copo na mão, né? A pessoa é de sucesso, ela tá tomando um uísque caro, a pessoa e não precisa ser Credo. assim, né? Do mesmo jeito na corrida, a pessoa de sucesso não é aquela que consegue fazer uma maratona abaixo de 4 horas, ou não é isso. Mas olha que gostoso você ver uma pessoa que saiu do zero e foi em busca de algo e se surpreendeu consigo mesmo, né? Olha o que eu construí. Igual quando você se forma. O que que é um canudo, velho? É a materialização daquela conquista de 4, 5 anos, de você estar ali todo dia indo para a faculdade, assistindo aula, fazendo trabalho, fazendo prova, entregar seu TCC, defender sua tese. A medalha é a mesma Estágio. coisa, a medalha é nosso canudo, né? E é uma coisa interessante, assim, dentro de todos esses processos, sempre vai ter dias que vai estar ruim. Eu não fui treinar, eu fui mal numa prova, eu tirei uma nota baixa, mas a gente tem que ter humildade para começar de novo. Gente, a humildade de começar de novo. Porque se você ficar sentado no seu trono do ego, cara, você vai para que lugar? Não existe. Gente, deixa eu falar, não tô vendo comentário. Meus comentários estão congelados aqui, não tá subindo. Se alguém estiver escrevendo alguma coisa, perdão. Ah, aproveitem para falar mal da Simone, gente, ela não Mete o tá pau vendo. agora, faz igual meus professores, Aproveita, lasca a lenha aí. aproveita. Lasca a lenha. É, tudo na vida é assim, a gente vai aprimorando, né? A gente vai melhorando. Gente, como que foi a primeira vez que você transou? Pensa. Que catástrofe, né? E a vergonha? Eita porra, você não Tô com sabia que você vergonha não só valia de por ouvir nada. isso, imagina, meu Deus do céu. Eu fico pensando pros meninos, porque nós é só ali, né? E os meninos, o que que eu faço com essa porra dessa mangueira? Vamos falar a verdade, né? Se abre o esguicho demais, tá? Ai, Né? meu Deus do Se abre o céu. esguicho de menos, e é isso, cara. Mas aí que tem? Graças a Deus, a gente tem a segunda. Tem gente que não tem, né? Tem gente que traumatiza e fala, quero isso mais pra mim, não. Não quero Coitado, que nunca dó de você, mais. essa pessoa. Mas tudo na vida é assim, né? E que legal que a gente tem outras provas, outros treinos. Mas o que eu estava falando naquela hora sobre a questão do ego, a gente vê muito isso hoje, né? Eu tenho necessidade de mostrar tal coisa. Não, sai disso. Para. Você não tem que ficar se preocupando de como você vai ver a sua vida só para agradar os outros, né? Traça suas metas, o que que você quer, qual é a sensação? Os melhores treinos são os que a gente vai sem relógio, às vezes. Quando você termina, você tá numa sensação de satisfação tão gostosa. Por quê? Porque você tá fora, você calou as vozes que estão ali à sua volta, né? E dentro da corrida a gente tem condições de aprender muito. A gente aprende com as pessoas que estão correndo, a gente aprende com as pessoas que também estão ensinando. É, quando eu estava lendo sobre Aristóteles, ele estava falando sobre isso. O entendimento sem apego. Olha que interessante isso. Porque muitas vezes a gente fica enraizado naquelas crenças limitantes, aquelas coisas do passado. Quando a gente tem filho, eu aprendi isso. O maior erro é a gente falar assim, porque no meu tempo. Cara, a gente não pode falar isso com o filho. Não tem como ele saber isso, cacete. No meu tempo não tinha internet, no meu tempo não tinha celular, no meu tempo não tinha dinheiro para comprar videogame. Será que se eu fosse uma pessoa que minha mãe me deu um videogame, eu também não ia estar tentada a ficar o tempo todo jogando? Né? É outra rotina, era outra educação. Não tem como eu chegar para um cara que mora na Inglaterra e falar para ele como é que são as coisas. Ah, porque aqui no Brasil tá, mas é no Brasil, pô, o cara mora na Inglaterra, né? Isso chama contextualizar,
né? Então é a mesma coisa na corrida. Contextualiza a sua corrida, traz ela para sua realidade. Eu tô sem tempo hoje, mas eu posso trazer para minha rotina um treino de 20 minutos dentro da minha casa. Eu vou treinar o meu cérebro a entender que ele não precisa saber que hoje era dia de correr 40 minutos. Ele só sabe que eu saí da minha casa, dei uma volta no quarteirão e eu treinei e ele processou isso, né? E a gente tem que ter essa questão da humildade, de saber que eu errei para poder fazer um novo começo, sair de onde não tô feliz, né? Mudar, não dá para mudar tudo, nem sempre dá para mudar o trabalho. Como você falou, tem gente que trabalha com evento, tem gente que vai chegar em casa às 5 horas da manhã. Essa pessoa não vai treinar de manhã, ela tem que dormir, mas ela vai ter que ter um horário para ela treinar. Talvez, eu lembro que meu irmão ele teve um emprego, ele trabalhava numa empresa que construía painel de energia solar. E ele trabalhava por turnos. Então, tinha uma semana que ele trabalhava das 2 da tarde, acho que às 10 da noite. No outro era das 10 da noite às 6 da manhã. No outro das 6 da manhã, não sei que hora. Às duas E, da tarde. isso. E folgava uma semana inteira. E ele não conseguia fazer cursinho. Porque, como que eu? Eu falei, filho, se você realmente quiser entrar na faculdade, então você vai ter que treinar em casa. Eu tô fazendo cursinho, eu trago material, eu te ensino algumas coisas. Na época, ele optou por não fazer. Depois de 10 anos, ele pagou a consequência disso. Então, vai chegar, né? Como que eu quero ver minha vida? Será que a raiz dessa tristeza que eu tô sentindo é tão culpa do outro, porque muitas vezes a gente tá terceirizando mesmo? Ou é culpa daquilo que eu fiz, do que eu escolhi? Aí eu vou então pegar e ficar agora me lamentando? Ou eu vou fazer um novo começo? Ou eu vou escolher mudar aquilo que eu fiz que não deu certo? Às vezes também tem aquela coisa, né? Tipo, vai, vou abrir um negócio, vou apostar todas as coisas naquilo, e aquilo não dá certo. Meu, imagina as pessoas que têm um negócio, que abriram cheio de expectativa, e veio a pandemia, e o comércio fechou, e a pessoa faliu, e ela teve que recomeçar. Eu tenho alguns amigos, a gente tem aluno que passou por isso, Sim. né? A academia que eu dei E aula a vida inteira fechou e não abriu mais. é, Fechou, não teve fôlego para continuar aberto. E é difícil mesmo. total. E aí vai fazer o quê? Tem que se reinventar. É, não é fácil. Não estamos falando isso. Mas a gente está falando é que a gente pode fazer certas escolhas. Muitas vezes não dá para fazer a melhor escolha na melhor hora, né? Mas é um degrauzinho de cada vez. É igual, não estou preparado para fazer uma maratona agora. Não estou preparado para fazer uma meia maratona agora. É tanto que a gente tem alunos que falam assim, professor, eu cheguei nos meus 10 quilômetros, mas eu não queria fazer uma meia maratona agora, treinar para meia maratona, porque eu acho que meu pace está muito alto. Eu queria fazer um treinamento para melhorar meu pacing. Não tem? E tem gente De que fala quem é a assim, meta? e tem gente que fala assim, professor, eu terminei a minha planilha e tal, tô fazendo uma hora direto, eu vou pros 10K, depois eu quero tentar uma meia maratona. E fez a meia maratona com pace mais alto e cruzou a linha de chegada feliz pra caralho. Por quê? Porque é a jornada dela, ela não tá preocupada. E tem quem critique. Ah, mas professora, mas para fazer uma meia maratona com pace de 8 não é muito desgastante? Pra quem? Porque se é o pace da pessoa e ela treinou nesse pace, o corpo dela treinou aquelas horas por dia para aquele treino, Maravilhoso, né? Eu maravilhoso. falei assim, ué, mas se a pessoa chegou no final da planilha, 18 quilômetros com pace de 8, ela vai fazer os 21 do mesmo jeito. E vai Ela fez o terminar dentro treino do dela. prazo. E vai terminar dentro do prazo. Lógico. Que é Agora de pega uma 3 pessoa com horas. pace de 5, vai mandar ela correr com pace de 8, para ela vai ser desgastante. Mas eu também não vou pegar a pessoa com pace de 8 e falar assim, agora você vai ter que fazer a minha maratona com pace de 4. Exatamente. E às Para vezes de até olhar pro do uma dúvida, vizinho. assim, até uma dúvida técnica, a pessoa pergunta, ah, professor, como é que eu devo fazer meus treinos longos? Eu devo fazer todos eles leves? Eu devo fazer intenso? Depende de como você quer fazer a prova. A Exatamente. Moniquinha escreveu aí, eu, ela mesma. Ah, maravilhosa você. Não tô te Maravilhosa. vendo E no eu falei isso comentário, para mas ela, falei assim, ah, será que eu posso fazer a meia maratona? E eu falei exatamente isso, eu fiz uma conta, eu falei assim, Mônica, esse pace você faz tranquila, você consegue sustentar esse pace? Ela falou, não, nesse pace eu vou tranquila. Eu falei, e então vai foi. embora, porque você tem 180 minutos para fazer a prova, você vai fazer em 168, 170 minutos. Ainda sobra 10 minutos para você tirar foto, curtir e tal. E foi lá e fez 21, correu, completou, vocês estavam lá. Então é sobre E fez isso. 21 fora de casa, num lugar que a temperatura ambiente era bem mais fria, entendeu?
E sabe o que é Eu tava lá, gente. Eu tive o privilégio, a honra, o presente. Quando ela chegou, a gente tava no 19 ali, ela no 20 por aí, ela deu um berro. Tava ela e o marido, ela fez assim. Falei, vai, maravilhosa. Ela, vem comigo. Eu falei, porra, melhor convite da vida. Que Eu lindo. larguei a mochila com as meninas, com a Lili e fui. E aí depois passou a Lúcia, a Lili largou a mochila já com outra pessoa e foi com a Lúcia. Eu falei assim, cara, olha isso. Eu vejo muita gente deixando de aproveitar a própria vida porque ela tem um senso crítico tão contundente na vida do outro Se cobra que ela só fica demais. preocupado do outro estar sendo com ela. Para de olhar a vida do outro, para de julgar o outro, vai cuidar da sua, se liberta dessas amarras aí, quebra essas correntes, entendeu? Vai para sua prova. Esse final de semana, a galera foi para uma prova de maratona de revezamento em Niterói, né? A Ariane Agéia foi com uma turma lá, foi bem pra caramba, Que foi onde essa né? prova do Gui, do vídeo do Gui, foi lá. O do vídeo do Gui, exatamente. E a Carla Altíssimo, o Michel, a Marilene, mais uma amiga deles, a Alessandra, formaram um quarteto também. Cara, o ponto de troca da pulseirinha da Marilene com, com a Carla. O cara tirou uma foto, elas sorrindo, uma felicidade, uma encontrando a outra. E depois, na chegada, que os três estavam esperando e vieram os quatro ali, sabe? E fizeram um tempo lindo, mas eles estavam ali para curtir, para se divertir. E ainda assim, o Michel mandou uma mensagem ontem para mim que eu fiquei super emocionada, que ele também bateu o RP dele, Ah, né? que legal. E eu falei assim, olha que gostoso que é, né? E assim, eles fizeram treinos difíceis, porque a Carla, quando foi escolher os trechos, ela falou assim, eu muito tonta. Falei, Michel, vamos escolher o trecho um e o trecho 4, que é o que tem as vistas mais bonitas. Eu falei, isso, é assim mesmo que a gente escolhe trecho para prova. Ela escolheu a subida para os dois. E ela não se O que ligou. Eu falei, vale é a agora nós vamos foto, o para que vale é a treino. foto. E foram pro treino. E mandaram ver. E ela fez o treino. Eles tiveram a oportunidade de treinar no lugar onde ia ser a prova. E ali ela falou assim: que quando ela estava subindo, ela disse, só lembrava de mim. Mexe o braço, levanta o joelho, antepé, passada mais curta, não vai ficar olhando muito para cima. E ela falou que ela ficava passando as frases na cabeça, né? E quando ela viu, cara, tinha ido. Os treinos ela foi super bem. Claro, primeiro, na subida você não vai mandar bem. Mas tudo é treino. Eu tenho um aluno que ele está treinando para uma prova específica, ele falou, professora, estou na metade do treinamento, já consigo subir toda a subida da prova e já melhorei a minha velocidade. Antes eu subia só até a metade, eu andava o resto. E é isso, a vida é isso. Sabe uma coisa interessante? Você fala muito isso nas suas lives. Tenha humildade para aprender, né? E a gente sabe, a verdade é uma só, mas os caminhos a ela podem ser diferentes, né? Então, assim, existem várias teorias, várias metodologias para se aprender, né? Principalmente sobre corrida. A gente não tem que ficar discutindo. Eu vejo as pessoas, às vezes, de assessorias diferentes, né? Brigando por isso. Não existe isso. Cara, pelo amor de Deus. Eu acho que a partir do momento que as pessoas estão ali em função da melhora de alguém, como está a frase aqui, use seu trabalho para melhorar a vida de alguém, use sua vida para melhorar a vida de alguém. Não é que você tem que viver servindo os outros, não é isso. Mas só o fato de você não querer atrapalhar, né? Eu vejo gente que às vezes está ali num ambiente, tem que fazer um comentário maldoso. Para quê? Que é isso que você vai falar? Ô, acelerado, acelerada, cala sua boquita. Pega aquele salgadinho cala-boquitos da Elma Chips, sabe o cala-boquitos? E come ele. É verdade. Cara, sempre tem, né? Sempre tem que Impressionante, ter, né? sempre tem, cara. Vou falar pro Wagner fazer um pacote, uma imagem. Vai lá, Cala a boquita Boquitos. da Elma Chips. Ó, porque quando você tá Sensacional, mastigando, você cala sua sensacional. boquita. Você não tem que ficar dando a sua opinião, o seu palpite na vida do outro para criticar, para botar a pessoa para baixo. E você que foi lá, toda cheia de empolgação, entusiasmo, comentou uma coisa que para você é importante. Aí você lembra, puta, esse aí não tá comendo cala-boquitos. Entendeu? Não deixa o comentário maldoso do outro te afetar. Fica focado no seu. Sabe por quê? A pessoa que fica fazendo comentário maldoso, detonando a vida do outro, ela tá tão na merda que ela acha que só te puxando para baixo ela vai se sentir feliz. Lê do engano. Lê do engano. Porque a energia ruim, ela só cria mais energia ruim, né? E assim, o que você puder escolher de não estar perto dessa pessoa, vaza, fia. E é o que ele falou aí, ó. Para quem você vai contar os seus projetos? Para quem você vai dividir as suas conquistas? Vai falar das suas vitórias? Para quem, cara?
Porra, você merece. Você imagina você lá na sua formatura, levantando caralho de canudo e todo mundo, né? Eu já contei aqui a história da formatura do meu marido. Que tava eu e meus dois filhos. E a família que tava do lado viu que só tinha gente. Eu lembro até hoje o nome da menina, era Adriana. Ela era de TI. A família dela tava uma galera. Aí eu falei, ô papai, papai. E aí ela falou, só estão vocês três? Eu falei, contei rapidinho ali, né, da história dele. Velho, na hora que o Enio subiu naquele palco, gente, aquela família inteira gritando. Nunca viram meu marido na vida, entendeu? E ele ficou olhando assim, ele achou estranho, né? Olha o que você faz. E aí eu agradeci tanto, né? Mas não importa. E ele falou uma coisa verdade, ele falou assim, é melhor uma pessoa te aplaudindo com amor e sinceridade do que uma multidão te ovacionando sem estar torcendo por você. Ai, me deu até uma... A gente sabe quem são as pessoas que torcem por nós, e é com elas que a gente tem que dividir esses momentos. O resto não interessa, né? O que eu tô gostando pra caramba aí do Master, que você falou, é um trabalho mais individualizado mesmo, né? É isso. A gente sabe que tem algumas pessoas que às vezes não estão conseguindo entregar o treino como deveria e tal, e a gente fala, não, não some, não desaparece. É um trabalho mais de perto, né? A gente consegue ir lá incentivar todo dia, a pessoa consegue ir lá e falar, tô assim, tô assado, deu isso, deu aquilo. Se compromete E mais, né? Entendi. exatamente. E é legal, porque é mais direto, né? Então a pessoa ela tem que vir mais. Eu peguei umas coisas bem interessantes falando sobre aprendizagem, que é bem bacana, né? A gente Deixa eu tá só vivendo ler esse um momento muito comentário difícil. rapidinho, já deixa você falar, assim, não perde o fio da meada não, mas eu dei Não. risada aqui. Ó, Nessa Calice escreveu assim, gente, desculpa, ontem no meu treino um cara me parou do nada e falou, qual o seu pace? Ela escreveu, ai que preguiça. Falei, vai tomar no... E Isso, no redondão. continuei. É, cada uma fez muito bem nesse, é isso aí. Mano, Pergunta pra ele assim, ó. vai Quantas cuidar da pregas sua você tem no seu vida, boga? cara, né? Fala assim, não sei, cara, não sei meu pace. Não, não tô ligando pra isso não, tô só fazendo o meu aqui. Já tá difícil fazer o meu, cuidar só da minha vida, tem que dar satisfação pros outros. Não dê não. Nessa, adorei, maravilhoso. É isso mesmo. Quer dizer, a pessoa parou o teu treino, né? Fala assim, não sei, deve ser o mesmo número das pregas do seu boga. Quantas pregas tem no seu boga? Manda uma dessa. Tem que deixar a Não, pessoa gente, não vamos, chocada. não vamos É criar verdade. violência não, por É. favor. Foi Fala só um assim, cara, desabafo. o meu pace eu não sei. Você sabe quantas pregas você tem no seu furico? Pronto. Ô, gente, olha só a falta do que fazer, o excesso de tempo livre, né? A pessoa parar o treino da outra Fiscal da pra... vida alheia. Eu tenho uma aluna que interromperam ela no treino e falaram pra ela, nossa, como você melhorou sua corrida. Aí eu falei, parabéns. Eu falei, pô, legal, mas significa que a outra, em vez de estar correndo, tá olhando como é que a outra tá correndo também, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com a bondade alheia, até isso. Mas aí é que tá. É legal acontecer isso. Porque aí você percebe assim, cara, que bom que eu não tô vivendo essa doença. De ter que estar aqui preocupado com que pace o outro fulano tá. Né? Eu tô aqui na minha. O outro tá olhando para mim. Mas não sou eu que tô perdendo meu tempo olhando para ele. Né? Olha que ponto as pessoas chegam, né? Cara, e fazer o quê? A gente vai ter. A gente vai ter aquela pessoa que vai falar assim, nossa, mas você correu nem chegou em primeiro. Nossa, É, vai mas ter. essa medalha todo mundo ganha, Mas você né? pagou pra correr. Vocês viram a final da Maratona do Japão, né? Os rally que foram absurdo, né? O tanzaniano lá e o alemão. Imagina, para esses caras é diferente, gente. É o trabalho deles, né? A Eu quero final melhorar o feminina meu foi pace, mas o impressionante. A fato do final julgamento. feminina. Exatamente, mestre. Eu quero melhorar meu pace. Mas o fato do outro julgar se tá bom ou não, o negócio é meu, é interno. Essa coisa da aprendizagem é isso. É o entendimento sem apego. É a escuta sem a reatividade, que no caso eu não faço parte desse time, não. Se o cara me pergunta qual é meu pace, eu vou perguntar pra ele quantas pregas tem no seu boga. E é o diálogo sem posição. Eu mando. Imagina, o cara vai ficar tão chocado, fala. O cara vai ficar tão chocado quanto ele me chocou. Senhor. E eu tenho certeza que na hora eu não vou falar a palavra boga. Eu não vou ser tão diplomática assim. Eu vou Ai, mandar um meu redondo Deus. mesmo. Mano, vai cuidar da sua vida, rapaz. Né? Eu falo mesmo. Vocês imaginam essa cena, gente? Vocês encontram com uma Simone na rua, aí Nossa. você lança.
Simone, qual é o seu pace? Ela lança. Quantas pregas você tem no seu? Ah, inimaginável uma cena dessa, Mas você Simone. pensa, porque assim, a pessoa tá invadindo tanto espaço da Você outra, é que velho sem maravilhosa. noção, mano, né? Fala assim, mano, cuida do seu. É que assim, se a gente for parar pra pensar, é um nível de absurdo muito grande. Eu fico pensando, É, será o que são mundo as tá redes assim. sociais que estão dando para as pessoas essa sensação dessa O mundo tá muito permissão, dessa louco. liberdade? Não tem, cara. A gente, quando tem filho, a gente vê muito isso. Aparece um monte de gente, né? Que a gente nem nunca viu na vida, querendo ensinar alguma coisa para nós. Não, Às mas vezes tem é a de má galera vontade. que é curiosa num ponto de passar do ponto, né? É curiosa num ponto de invadir a privacidade mesmo, né? Até de ser meio ácida, né? Meio. A gente percebe, né? A gente percebe no tom, né? Uma coisa é você perguntar uma coisa para a pessoa, você, pô, você tá afim Diferente. de se inspirar naquela pessoa, Isso. eventualmente, né? Pô, tal. Mas É, às vezes manda a um pessoa tá porquê. ali só porque ela quer se mostrar, ela quer que você pergunte do dela, né? Essa que é É. a real. Mas a gente Ah, já viu quanto você muito isso em corre? Porque live, a né? pessoa quer que você pergunte do dela, né? Mas a gente já E viu aí ela muito fica isso em live. frustrada. Acontece direto. Já. É, já vi em live sua, já vi em live de outros treinadores, do pessoal, a pessoa eu tô correndo 10 quilômetros para 3:40. Isso é bom? Ah, Quer confete, eu quer falo assim, confete. ai, nossa, eu falo assim, nossa, esse comentário, peraí que eu tô com uma... É que nem a menina escreveu. Ai, que Que preguiça. preguiça, que Aí eu falo assim, olha, preguiça. o pace é bom, o que tá ruim é sua cabeça. Porque se você tá precisando da minha validação, é sinal de que você anda insatisfeito consigo mesmo. Ai, não, gente, pelo amor de Deus, né? É o tempo todo comparando performance. Por isso que eu falo, gente, tem gente que é de esquerda, tem gente que é de direita. Mas independente da convicção política da pessoa, olha quanta coisa boa a pessoa tem para oferecer, que às vezes você fica focado só naquilo. Minha avó falava que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo. Essa frase é antiga, né? É mais antiga que a minha avó, porque se ela já falava, né? Então, Alguém assim, falou pra ela, né? por que desprezar o que as pessoas às vezes têm a ensinar só porque elas não estão no mesmo quadrado que a gente, né? Então, é o que ela fala: entendimento sem apego, escuta sem reatividade, diálogo sem imposição. A mente madura não se sente ameaçada por ideias divergentes. Não é a concordância que define a inteligência. Ontem você me mandou um áudio tão fofinho falando exatamente sobre isso. Falou assim, a maioria das vezes, eu acho que 99% a gente concorda, mas vai ter 1% que você vai ter uma opinião e a minha pode ser divergente. Isso vai deixar de você ser meu mentor, meu professor? Não. Às vezes é até a questão de eu analisar o meu ponto de Nem de vista. você ser a minha mentora e meu Não, mas professor. você tá ruim de mentor, hein? Pô, o que que tá acontecendo com Ah, esses cursos que você tá nada. fazendo aí? O povo sabe que eu estou muito bem servido de mentor. Olha que interessante. Seremos mais maduros quanto maior for a nossa capacidade de convivência com o contraditório. Tolerar o pensamento alheio é sinal de coragem. Isso são palavras de Aristóteles. Ó, os caras, ó. 300 e lá vai pedrada, 400, 800 e lá vai pedrada antes de Cristo. Não sei de quando que é Aristóteles. Eu não quero falar besteira, mas eu não sei direito, tá? Faz Mas tempo, assim, o povo sabe que faz tempo, é. fica tranquilo, não se pega em detalhe não. Se, Eu deixa só eu ler sei uma que é frase que mandaram aqui, Sócrates, ó. Platão e Aristóteles. Cris Hum. Batista, Cris Batista. A competição vem de baixo, porque os de cima estão se ajudando. Olha que legal. Essa é a Exatamente. Eu vi essa frase essa mentalidade. semana também. É Quem maravilhoso está em isso. cima quer ajudar o povo a chegar em cima, e é sobre isso, Exato. né? Por que Porque não? quem Por que tem sucesso não? é feliz. E quando eu sou feliz, Mas, eu quero que mais cara, pessoas tenham essa felicidade. Exatamente. por isso que a gente quer compartilhar coisa boa. Por que a gente fala tanto de corrida, gente? Pô, a essência do que a gente faz. Porque a gente ama a corrida, porque a gente gosta de correr e porque a gente gosta de ensinar sobre corrida. Por quê? Porque, cara, quem corre é mais feliz, é mais saudável, tem outros objetivos, aumenta a disciplina, cria novas perspectivas de vida, cara. Te tira do sofá, te tira de casa, te arranca às vezes de uma tristeza, de uma depressão. A corrida não vai solucionar todos os problemas, mas ela ajuda a gente a ser pessoas melhores, né? Com ideias melhores, com sentimentos melhores. Total. Você se relaciona com outras pessoas, sua saúde social melhora, o seu Nossa. ambiente melhora. Então, por que continuar sentado, sedentário no sofá,
só reclamando, cheio de dor, cheio de problema, cheio de tristeza. Comece a caminhar, vá para a rua Nossa, caminhar, comece a caminhada, ir para a corrida. A gente ensina isso porque a gente acredita do fundo do coração que a corrida transforma as puta, pessoas, total. ajuda neste processo. Não é uma pílula mágica. Ah, comecei a correr, nossa, minha vida melhorou 100%. Pode ser que melhore 5%, mas piorar a sua vida não vai. A gente Nunca. adora falar de corrida por isso, esse é um dos motivos. E Exatamente. esse é um dos motivos que a gente faz o que faz. O Bora Correr é isso. Para quem não sabe, a gente tem um programa de treinamento. Programa Bora Correr, pode acessar na internet, boracorrer.com.br, pode clicar no link da bio do Instagram. Ou seja, a gente ajuda pessoas que querem a nossa ajuda para conseguir realizar o sonho de correr. É sobre isso. Total. É tão bonito isso. Você sempre falou assim, que seu ideal era tirar as pessoas do sedentarismo. E é bonito ver as pessoas começando a caminhar, depois correr, evoluindo. Tem gente que fala que só quer correr 5 quilômetros, tá tudo bem. E isso é que é o barato do nosso programa. Respeitar a individualidade, né? O desejo de cada um. Não é, agora eu tenho que ir pra maratona, agora eu tenho que ir pra meia maratona, agora eu tenho que correr 10 quilômetros abaixo de uma hora. Não, é cada um buscando seu objetivo. Tem umas coisas muito interessantes que a gente vai vivenciando. Eu falo muito pros alunos, né? Que eu aprendo muito com eles, né? E tem uma coisa muito interessante, hoje eu estava conversando com a Miriam e tava falando sobre ela, que o Matheus, né, tava constipado, ela falou, nossa, isso é péssimo, porque... E a gente sabe que a nossa saúde tem muito a ver com o nosso intestino, né, tava falando muito sobre a ligação do cérebro com o intestino, e aí a Miriam falou uma coisa que eu aprendi, ela falou assim, não é à toa que quando as pessoas não estão bem, a gente usa, os antigos usavam, fulano tá enfesado, ó a raiz dessa palavra. Tem a ver É com a isso mesmo. constipação. Gente, eu vou falar, de fezes, enfesado, né? Então, assim, às vezes você tá enfesado, teu cérebro, e você sai para correr, e você sai para caminhar, e você sai para ter um momento seu, aquela paz de espírito que te dá, que a outra pessoa não tá ali, né? Vai aparecer uma pessoa que vai parar você no meio do seu treino, vai perguntar seu pace, mas aí você já tá tão bem, tão feliz. Não pergunta das pregas do bola, não. Isso sou eu que tô falando aqui. Deixa que eu faça essa Se você parte, estivesse mas correndo, você tá mais leve, você não ia falar isso. você pega e fala assim, sei por Não quê, sei, cara. né? Às vezes você até tem um diálogo com essa pessoa e mostra para ela que corrida não é só isso, né? Também é, mas vai ter os momentos. E aí você volta, a gente fala muito sobre isso. Não traga ansiedade da sua vida para dentro da corrida, porque vai chegando uma hora que a gente vai transformando aquela corrida boa, gostosa e saudável, aquele motivo pelo qual a gente começou, numa punição, Uma numa cobrança excessiva. frustração, num peso, numa busca incansável. Não precisa ser assim. É tanto que quem treina velocidade tem que ter um treino de relaxamento. Tem um treino leve. Você não vai treinar pancada o tempo todo. Porque o seu cérebro precisa aliviar, o seu corpo precisa de descanso. Ontem a doutora Ana Paula Simões colocou um vídeo muito bacana, até que compartilhei no grupo aí, sobre como que acontece o processo do fortalecimento, a cicatrização da fibra, né? Eu vou lá, machuco, né, com treino. Quando eu descanso e quando eu como bem, ela vai lá e pega a proteína, ela cicatriza, ela se recupera e ela tem o ganho no fortalecimento, seja o aumento de fibra, a recuperação, enfim. A vida é assim, né? Então a corrida ela tá aí para isso, ela vai ser o seu band-aid, ela vai ser o seu analgésico, né? Ela vai ser Sem aquele excesso. momento, exatamente, aquele momento de libertação. Toma só cuidado. A gente fala muito isso, para não Usa pro deixar bem, cara. só a vaidade influenciar. Tenha a humildade de reconhecer que, puta, errei, legal, vou mudar. Não estava dando certo. Gente, recomeçar, eu falo isso direto, quantas vezes necessário for. A gente está aqui para isso. Olha o link na bio do cara aí. Olha os vídeos. Cara, vídeo gratuito. Quantas pessoas a gente escuta falar que só com os vídeos do YouTube já aprendeu tanto com você? E foram esses vídeos gratuitos que ajudaram a pessoa a sair do sofá. Ela entrou pro Bora só depois, né? E é isso, é essa vontade de transformar a vida das pessoas através da corrida que me cativaram em relação a você quando eu te conheci pela internet. Porque eu já falei, eu fui um exemplo disso. Você transformou a minha vida com as suas palavras, mas principalmente com as suas atitudes. E uma vez eu mandei um áudio para você e eu falei isso, eu já escrevi também. Falei assim, professor de educação física, qualquer um pode ser. Mas educador, só as pessoas que realmente têm maestria, elas vão ser. Porque educar significa transformar, significa cuidar, significa tocar na alma. Eu recuperei o meu orgulho de ser professora de educação física através do seu exemplo.
Eu só tenho que agradecer. Você que começou com seus 12 apóstolos e hoje já transformou a vida de mais de 10 mil pessoas pelo mundo todo, né? Quando às vezes eu converso com alguém, às vezes eu tô ali na Ering, e tal, corrida, nananana, segue esse cara. Ah, que legal. Aí o pessoal, aí eu volto lá, olha, eu tô seguindo o Bicudo. Eu vi o canal dele no YouTube. Você não acredita? Eu tô conseguindo correr 1 quilômetro. Eu falo, olha que louco. Entendeu? Olha essa corrente do bem. O fato de ser um programa online, a pessoa fala assim, mas é que eu não tenho tempo. Eu falei assim, tem. Tem. É online o negócio, ó. Você vai na sua casa, ele tem aula gratuita, ele tem isso, ele tem aquilo. E a pessoa fala, porra, cara, trazer saúde para a vida de alguém. Aquele depoimento da Simone, de ter ficado internada por anos numa clínica para recuperação de saúde mental, né? E ela fala o quanto a corrida fez parte do tratamento. A atividade física é prescrita como um dos elementos no tratamento de saúde das pessoas. Pode ser câncer, pode ser Alzheimer, pode ser depressão, síndrome do pânico, ansiedade, não importa. Até artrose. Doutor Adriano Leonardi, sumidade em joelho, de artrose, ele fala, não se tira o movimento da vida de ninguém. O Caio Maciel, entendeu? Então, assim, vá se movimentar, vai por você, foca na sua saúde, tá? Para de ficar perdendo tanto tempo olhando a vida dos outros. Vamos construir a própria história. Escreve seu livro aí. As páginas estão em branco. Aquele primeiro tomo que você fez não deu certo. Vamos escrever o segundo, né? Vamos fazer uma nova edição dessa vida, Se né? permita, né? Exatamente. Eu tenho uma frase muito bacaninha que eu peguei de um vídeo que eu infelizmente não peguei o autor. Ele fala assim: a paz exige escolhas que o ego jamais faria. Muito Uau! louco, Que né? frase linda. Fala de novo. A Você, paz. ó, você que chegou até o final, você que está aqui assistindo a reprise, ou você que está aqui ao vivo, vai deixar esse comentário. Escreve essa frase. A gente vai deixar a live salva para vocês. Escreve essa frase lá para todo mundo ler. Fala que Muito frase é bonito. essa. Quem chegou até o fim vai assistir. A Repita, por paz, favor. a paz exige escolhas que o ego jamais faria. Porque é isso. Quando o ego fala mais alto, acabou o sossego. Acabou. Você vai estar sempre preocupado em chamar atenção, em ser ovacionado, em o que, que os outros vão olhar, o que, que os outros vão pensar, o que os outros vão fazer, né? Então, assim, isso também tem muito a ver com o grupo qual a gente frequenta, gente. Toma muito cuidado. Pessoas Ambiente. tóxicas fazem isso conosco. E quando a gente vê, a gente deixou de viver a nossa vida para ficar vivendo a vida de aparência que o outro quer que você faça. Faz isso não. A paz Ó, exige escolhas que o ego jamais faria. sim, maravilhosa. Teve uma que você falou também, não traga a sua ansiedade para a corrida. A corrida tem que ser um lugar legal, cara. Tem que ser um É, lugar, claro, é um compromisso. Eu sempre falo isso. Ah, não vamos romantizar. Exercício físico é um compromisso. Por isso que eu falo, lógico. marca de hora para fazer, mas com equilíbrio, sem exageros. Eu estava conversando com o Felipe, meu filho. Eu sempre joguei muito basquete, né? Fui federado em basquetebol dos 12 até os 17 anos. Aí com 18 você se profissionaliza. Eu parava de jogar, eu virava um profissional de basquete. E eu meio que não queria mais, enfim, nem tinha tanta habilidade assim também. Mas enfim, eu tava naquela lida de treino. Chegou uma época que eu treinava, tava treinando no Clube A Hebraica em São Paulo, era treino de segunda a sábado e jogo domingo. Então, tipo, era, meu, quase profissional, assim, era um ritmo muito intenso. E eu cansei daquilo. Aí o Felipe falou pra mim esses dias, a gente tava conversando, falou assim, pai, você não pensava em ser jogador profissional de basquete? Porque eu adoro assistir basquete NBA, meu, eu Eu assisto amo direto, também. eu gosto, né, eu curto, né? Gosto de vez em quando a gente joga na quadra, dá uns arremessos ali aqui no prédio e tal. Eu falei, filho, eu gostava, mas eu não gostava ao ponto de aquilo ser a coisa principal da minha vida. Eu gostava, quando eu era adolescente, fui gostando, mas chegou uma hora que ficou tão intenso, tão sério, que não gostava tanto a este ponto de dedicar a minha vida a ser um atleta de basquetebol. E aí eu parei, ele falou assim, mas será que se tivesse menos treinos, olha ele, né, as perguntas de criança, né? Você teria continuado? Eu falei, não, filho, porque para ser atleta profissional tem que ter muitos treinos mesmo. E hoje eu entendo mais isso ainda, né? Ele falou assim, acho que não. Eu falei assim, mas você, ele fica questionando, mas você gostava. Acho que ele ficou frustrado de eu não ter sido Você um jogador da parou. NBA, acho que na cabeça dele. Pô, você tinha toda a possibilidade de ser um atleta de basquete. Eu falei, não, filho, pai, eu tenho 1,82 m. Eu, quando tinha uns 13 anos,
eu já tinha 1,80 m, então eu tive um estirão Nossa, rápido. Então eu era alto para a a tua idade, então eu turma. era pivô, eu era grandão. E depois eu fui meio que parando de crescer e a molecada foi para 1,90 m, 1,95 m. E eu não, né? E tá tudo bem, nem queria ter 2 metros de altura. Pivô virou ala. Virou ala armador, e eu não tinha nem habilidade para ser armador, tem que ter muita habilidade, né? Enfim, fui até onde deu e até onde eu achava legal. E eu falei isso para ele. O basquete era uma ferramenta que eu gostava de usar, ainda gosto, de vez em quando vou lá, brinco, tal, gosto de jogar, mas é igual a corrida. Eu peguei esse gancho com a corrida. A corrida é uma ferramenta, é um veículo que se a gente fizer muito em excesso, a gente vai querer não fazer mais. E a Cansa. gente pode se machucar fazendo. Então, quando a gente fala de overtraining, de excesso, de não trazer essa ansiedade do mundo para a corrida não pode alimentar mais a nossa ansiedade. A corrida tem que diminuir a nossa ansiedade, regular a nossa saúde emocional. E tem gente que começa numa pegada de correr, 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 prova, 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 e distância, 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 que está fazendo mal a si mesmo, está usando essa ferramenta da forma errada. Então, gente, equilíbrio, serenidade, saúde, é o que a gente defende com os alunos do programa Bora Correr. A nossa maior função, minha, da Simone, dos nossos professores, é fazer a pessoa correr sem se machucar, sem sentir dor, sem se lesionar e ter o resultado que ela veio buscar. É sobre isso. Então, calma, menos estresse nos treinos de vocês. A gente não é atleta profissional, a gente não nos tornaremos profissionais de corrida para treinar 2 vezes por dia, 300 quilômetros por semana. A gente não precisa disso, tá? Vamos usar a corrida ao nosso favor. É sobre isso. Exatamente. Por isso que é o que aconteceu com a nossa amiga. O cara foi lá e parou ela. Ela tinha feito a escolha da paz. Ela podia ter feito a escolha do ego. Ela podia ter metido louco e falado assim, ó, depende. Para um treino regenerativo, meu pace é 5. Quando eu vou para um treino forte, eu pace de 4. Hoje, por exemplo, eu tô aqui num treino regenerativo bem solto, tô fazendo aqui um 6, mas ela escolheu a paz. Ela escolheu a corrida dela, né? Dá vontade de mandar tomar naquele lugar, mas tudo bem. Tem coisa que a gente não verbaliza, né? Tudo bem, viver em sociedade requer. Mas Tá bom. é isso, é a escolha da paz, é a escolha da corrida como um complemento da sua saúde, da sua alegria, da sua vida, né? Isso é muito importante. Porque aí, quando vem um RP como veio do Gui, ele é tão autêntico, ele é tão seu, que o comentário dos outros não importa, né? Que menefrega, como se diz em Mesmo um italiano, né? vídeo tão lindo daquele, você acredita que ainda tem gente que dá uma Ah, alfinetadinha no comentário? Você fala assim, mano, essa pessoa morreu pro mundo, não é possível, tadinho. né? Morreu Gostei pro dessa, morreu mundo. pro mundo. Morreu, isso aí Mas é já aí que era. tá. Muitas vezes, o que a pessoa fala do outro é ela dela mesma. Que ela não tem coragem de olhar no espelho e assumir, né? A pessoa, ela tá... É isso que eu falo, a pessoa tá tão na merda que ela acha que E ela quer pagar o preço, extravasando. né? Exatamente. E tá tudo bem. Mas vai afetar o outro? Não. Por quê? Porque ele escolheu a paz. É isso. É isso aí. Professora, muitíssimo obrigado. Eu Estouramos que todos os nossos agradeço. prazos imagináveis de hoje, mas foi mais uma aula de professora Simone, que divide esse bate-papo comigo toda semana. Obrigado, Si. Obrigado aos nossos alunos que estão aqui toda semana. Eu que agradeço. Obrigado vocês que nos acompanham, que nos seguem, que ainda não são nossos alunos, ou já são nossos alunos, que a gente está aqui na função de professor, e vocês gentilmente aqui na posição de alunos. Sejam bem-vindos ao Bora Correr. Para quem ainda não faz parte oficialmente, o link está na bio. Venham para o time. E deixe um comentário aqui na live gravada. Qual frase que você mais gostou? Qual insight que trouxe para você? A gente vai adorar ler e compartilhar com vocês na próxima semana. Fechou, professora? Só não vai comentar do blog, hein, galera? O Instagram vai derrubar nós, tá bom. Vai. Beijo, mestre. Obrigada por Beijo, tudo. professora. Beijo, gente. Beijo, galera. Até a próxima.